Ele era um homem transtornado emocionalmente, perturbado mentalmente, machucado fisicamente, vivendo indignamente. Como conhecido, ele era um caso perdido. Olá, eu sou o Pastor Wagner e você está ouvindo mais um podcast Isto é IPE. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre transformação. E o nosso texto se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 20. O encontro com o Gadareno é uma das libertações mais impactantes de todo o ministério de Jesus. As condições em que aquele homem se encontrava demonstravam sua triste realidade. Morava em um cemitério, andava nu, cortava-se com pedras, por vezes era acorrentado pelos moradores da cidade. Vivia atormentando por um espírito imundo. Ele era um homem transtornado, emocionalmente, mentalmente e fisicamente, vivendo indignamente. Ele era um caso perdido. Você conhece alguém que tenha sido considerado um caso perdido? Alguma vez você já foi taxado na sua vida desta forma? Hoje nós iremos conversar sobre a transformação que Jesus fez na vida deste homem, observando princípios e ensinamentos desta história que podem ser aplicados na nossa vida. A história em que o texto se refere nos fala sobre um homem que vivia aprisionado física, emocionalmente e espiritualmente. Mais forte do que as correntes de ferro que prendiam eram as correntes espirituais. Por detrás daquele homem agressivo e desnudo haviam prisões na sua alma. Possivelmente situações do seu passado o levaram àquele lugar. O texto não conta detalhes de como ele chegou até ali, mas podemos elencar uma infinidade de possibilidades como decepção, mágoa, falta de perdão, traição, ansiedade, medo, preocupação, raiva e muitos outros fatores. Da mesma forma, no decorrer da nossa vida, nós passamos por situações difíceis que podem desencadear hábitos e comportamentos negativos. Tais comportamentos, quando repetidos com frequência, acabam nos aprisionando. É como se não conseguíssemos mais ficar livres de algo, mesmo sabendo que aquilo não é o melhor para nós. Citarei alguns exemplos de prisões e uma relação de efeitos colaterais que podem acarretar. As prisões podem ser vícios, relacionamentos abusivos, dependências de remédio, compulsões por comidas, compras, álcools, drogas, sexo, pornografia. E seus efeitos podem ser agressividade, ansiedade, hostilidade, pensamentos de morte, sensação de medo, desesperança em relação ao futuro e depressão. Na sua vida, você se sente preso a algo? Quais consequências esta prisão tem gerado na sua vida? Creia que não há situação impossível para Jesus. Aquele homem, o Gadareno, vivia em um cemitério, local de morte e solidão. Já não havia perspectiva nenhuma de mudança. A síntese da sua vida era: sem família, sem amizade, sem identidade, sem dignidade, sem sanidade, sem rumo, sem sentido, sem futuro e sem esperança. Contudo, ao se encontrar com Jesus, a vida daquele homem foi completamente restaurada. Ele recobrou a consciência, vestiu-se, ficou em perfeito juízo. Pode ser que ao ler essa história, você tenha se sentido até desconfortável com uma situação tão extrema. Mas perceba o cuidado de Deus em colocar essa história como um dos relatos bíblicos. Ela é um sinal do poder incomparável de Jesus, de como Ele é capaz de transformar qualquer situação. Não existem impossíveis para Jesus. Seja prisão, enfermidade, problema familiar, crise financeira
ou qualquer outro problema não é irreversível diante de Deus. Um encontro com Jesus é capaz de mudar toda uma vida. Existe algo na sua vida aparentemente impossível? Você crê que Jesus pode transformar a sua vida independente do grau de dificuldade? Jesus expulsou os espíritos imundos que estavam sobre aquele homem e deu ordem aos demônios que fossem para os porcos, que se lançaram precipício abaixo. Ao perceberem o que tinha acontecido com os porcos, os moradores de Gadara reagiram de forma intrigante. Aquele povo conhecia o drama daquele homem. Eles viam de perto o seu sofrimento e sabiam de sua história. Contudo, eles se importaram mais com os porcos do que com a restauração de sua vida. Eles não se alegraram em ver o milagre que Jesus acabara de realizar. Antes, pediram a Jesus que fosse embora do meio deles. Nem sempre as pessoas que estarão à nossa volta se alegrarão com as mudanças de Jesus em nossas vidas. Algumas pessoas podem se levantar para criticar, rir e dizer que é tudo uma grande bobagem. Haverá também aqueles que rejeitarão a presença de Jesus por terem medo do que ele pode fazer, como os moradores daquela cidade o fizeram. Infelizmente, esse tipo de reação pode vir até mesmo de amigos e pessoas bem próximas. Mas cabe a nós não retroceder na decisão de seguir a Jesus por causa de críticas e opiniões contrárias. Certamente, o nosso testemunho de amor e milagre de Deus em nossas vidas servirá de testemunho para que estes corações sejam alcançados e também transformados pela obra salvadora. Em sua nova caminhada, você percebe pessoas criticando a sua decisão de seguir a Jesus? Em algum momento você já foi aquele que se opõe à presença de Jesus? Mantenha-se firme, olhando unicamente para Jesus. Certamente a família daquele homem o amava, mas a convivência havia sido interrompida pelos problemas e crises que enfrentara. O estado deplorável em que ele estava vivendo deveria representar um grande sofrimento aos seus pais, irmãos, esposa e filhos. Em sinal de gratidão e amor, aquele homem que acabara de ser transformado disse a Jesus que desejava segui-lo por onde fosse. Contudo, Jesus diz a ele que volte para sua casa e anuncie aos seus familiares o que Deus tinha feito por ele. A obra que Jesus operou na vida do gadareno não era apenas para ele, mas deveria ser estendida a todos de sua casa. O milagre na vida daquele homem era a porta para que a salvação chegasse na vida de todos os seus familiares. Que coisa linda! Jesus deseja transformar nossas famílias. A restauração dele em nós é completa e inclui nossos pais, nosso cônjuge e nossos filhos. E como ele pretende realizar isso? Por meio da minha e da sua vida. A instrução dele para nós é clara. Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus quer transformar a sua vida, sua história, sua condição. Independente de como você está, de qual seja o seu problema ou dificuldade, Ele pode operar o milagre. Existe um convite de Jesus para você hoje. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Jesus veio aqui ao seu encontro. Abra o seu coração e diga a Ele de forma sincera: Jesus, transforma a minha vida, como o Senhor fez com este homem gadareno. Me liberta de tudo aquilo que me aprisiona e cumpre os seus planos para mim. Eu creio que o Senhor é capaz de realizar um milagre em mim e hoje eu abro o meu coração para você entrar. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Me perdoa dos meus pecados e me transforma. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.